Olá, pessoal do Colégio Novo Milênio do 7º ano. Bom, nós vamos falar hoje sobre oceanos, certo? No módulo 2 de vocês, a partir da página 353, na unidade 1, ok? Então, a gente já falou nas últimas aulas sobre os continentes, né? Que no caso são as terras emersas. E hoje a gente vai estar falando aí sobre oceanos. Toda a superfície que a gente tem embaixo dos oceanos, a gente chama de terras imersas, tá certo? E quando a gente fala em terras emersas, a gente tá falando das terras firmes, que no caso são os continentes. Então, gente, os oceanos, eles representam aí uma grande massa de água salgada que a gente tem na Terra, que representa aí 71% do planeta Terra, tá? E 29% são os continentes. Então, na página 353 de vocês vão ver aí falando sobre o que são oceanos e a gente vai detalhar um pouquinho de cada um deles, ok? A gente dividiu, no caso, essa grande massa oceânica em 5 partes, né? Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Antártico, para ficar melhor de localizar e também para ficar melhor, né, de estudar. Então, a gente dividiu aí pela localização geográfica, pelos estudos, também por questões físicas, tá? De aspectos físicos, como por exemplo a questão de temperatura, né? A gente sabe que os oceanos glaciais, eles são bem mais gelados, né? Eles permanecem aí uma boa parte do ano com águas bem geladas, que chegam realmente a congelar, tá? E a gente vai ter aí, no caso, os outros oceanos, o Pacífico um pouco mais gelado também, né? E o Atlântico e o Índico um pouco mais quentes, tá? Tanto é que o Atlântico, o Oceano Atlântico, a gente tem antigamente, né? As pessoas que faziam as grandes navegações lá no final do século XV e início do XVI, eles chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, porque eles acreditavam que o Oceano Atlântico, eles tinham águas ferventes, tinham vários monstros marinhos gigantes que podiam, né, deixar essas águas ferventes e podiam engolir aí caravelas inteiras. Então, por isso que eles tinham muito medo aí do Oceano Atlântico, ok? Vamos ver aqui na página 353 de vocês. Diz assim: os oceanos ocupam a maior parte da superfície da Terra. Ao todo, somam 360,56 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a mais de 70% da área do planeta. No caso aí, gente, são 71%, tá? E 29% de continentes. Aí nós temos aqui, são constituídos de água misturada com sais minerais e ocupam as principais e mais amplas depressões do relevo do planeta, que circundam as terras emersas. Então, todos os oceanos, eles estão aí, no caso, circundando os continentes, né? Eles estão aí, entre todos os continentes, a gente vai ter aí os oceanos. No caso aqui, gente, ó, o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico e Antártico. A gente vai fazer a localização deles daqui a pouco. Aí diz assim: existem 5 oceanos: Pacífico, Atlântico, Glacial Ártico e Antártico. No caso, o glacial a gente também pode chamar de polar, tá certo? Você pode chamar ele de polar ártico e polar antártico, ou glacial ártico e glacial antártico, tá ok? Vamos lá, Pacífico. Gente, o Pacífico a gente vai ter aí, no caso, o tamanho dele vai ser 179 milhões de quilômetros quadrados. Então, somente o Oceano Pacífico, ele leva aí, no caso, 50% de toda a massa oceânica, ou seja, de toda a massa de água salgada. Então, o Oceano Pacífico é o maior de todos e representa aí 50% de toda essa massa oceânica. Aí temos aqui, ó, o maior entre os 5 oceanos recobre parte considerável da superfície terrestre e apresenta uma área de aproximadamente 166 milhões de quilômetros quadrados. No caso, são 179, tá? O número mais exato. Aí temos aí, em sua porção leste, banha o continente americano e a oeste, a Ásia e a Oceania. No caso aí, ele banha 3 continentes, né? Aí o Estreito de Bering possibilita a comunicação do Pacífico com o Oceano Glacial Ártico. Está localizado na parte norte do oceano, separando a América do Norte da Ásia. E é no Pacífico que ocorrem os fenômenos como El Niño e Laninha, sobre os quais você estudou no 6º ano, ambos com grande influência no clima do continente sul-americano. Então, esses fenômenos, o El Niño e o Laninha, a gente estuda quando
a gente está estudando sobre climas, tá? Sobre tipos climáticos, sobre a influência do clima. Então, quando a gente estuda maritimidade e continentalidade, a gente estuda esses dois fenômenos que vocês viram o ano passado, né? No 6º ano. Aí nós temos aqui, o Pacífico tem profundidade média de 4.028 metros e seu ponto mais fundo está na chamada Fossa das Marianas. Gente, a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo, tá? A gente chama ela de fossa porque, no caso, a parte mais profunda do relevo oceânico a gente chama de fossa, ou então de zona abissal, tá? Essa zona abissal, a mais profunda que a gente conhece, vai ser a Fossa das Marianas, né? Até então encontrada pelos cientistas. Pode ser que existam outras superfícies mais profundas? Sim, pode ser que existam, mas por enquanto a Fossa das Marianas é considerada a mais profunda já conhecida, tá? Se bem que os estudiosos, né, os cientistas, eles conhecem bem mais do espaço sideral, né, do que dos próprios oceanos, ok? Existe uma disciplina, uma profissão, na verdade, chamada oceanografia, né, que quem quer realmente estudar somente os oceanos, quer se aprofundar nesse assunto, existe essa profissão, né, a oceanografia, tá? Aí o Pacífico tem profundidade média de 4.028 metros, que no caso aí vai ser a profundidade maior em termos gerais, tá? Mas a Fossa das Marianas, ela possui aí 11.034 metros de profundidade, ok? Então, ela, no caso, tem uma profundidade bem maior, né, do que o ponto mais alto da Terra, que é o pico mais alto, que é o Monte Everest, tá? O Monte Everest tem 8.848 metros de altitude, então ele é muito alto, né? E a Fossa das Marianas, ela é bem mais profunda do que esse ponto mais alto aí que a gente vai ter na Terra, ok? Aí o Oceano Atlântico diz assim, com uma área de aproximadamente 86 milhões de quilômetros quadrados, o Atlântico é o segundo maior oceano do planeta. A leste ele banha o continente africano e a parte da Europa, e a oeste as Américas. No caso, o Oceano Atlântico é o que banha o nosso país, né? O Brasil. A sua profundidade média é de 3.926 metros, ou seja, ele é menos profundo do que o Oceano Pacífico, tá? Aí seu ponto mais fundo está na Fossa do Porto Rico, com 8.605 metros. Então, mais uma zona que a gente chama de zona abissal, né? Essa fossa aí que tem o nome de Fossa de Porto Rico, tá? Aí tem ampla comunicação com o Ártico e a Antártida. Ao menos até o fim do século XX, o Oceano Atlântico foi considerado a principal via comercial intercontinental do planeta. Aos poucos, o Pacífico tem assumido esse posto. O que é essa via comercial intercontinental, gente? No caso, a questão aí de navegação, tá? A comunicação aí entre os continentes era geralmente mais pelo Oceano Atlântico. Agora também a gente está utilizando muito a navegação aí pelo Oceano Pacífico, ok? Aí no Panamá está localizado o Canal do Panamá, uma construção que liga os oceanos Atlântico e Índico. Por esse canal passam em torno de 12.000 embarcações por ano, que faz dele uma importante via comercial. Então, gente, o Panamá, no caso, fica na América Central, né? E é o que liga a América Central ao Brasil, tá? Então, a gente vai ter aí o Canal do Panamá, que é onde a gente também vai ter um encontro aí desses dois oceanos, né? O Pacífico e o Atlântico. Quando vocês virem aí o Oceano Atlântico e o Pacífico, vocês vão ver que eles têm uma coloração totalmente diferente, gente. Vocês podem dar uma olhadinha na internet, tem alguns vídeos no YouTube mostrando o encontro das águas desses dois oceanos, e vocês vão ver que eles têm uma coloração totalmente diferenciada por causa da questão da temperatura, tá? O Oceano Pacífico ele vai ser bem mais gelado, né, bem mais frio, e o Oceano Atlântico ele vai ser bem mais quente, então ele tem colorações aí diversificadas. Um é mais azulado e o outro é mais esverdeado, tá? E a densidade da água também vai ser bem diferente. Aí a gente tem aí uma imagem do Canal do Panamá, aqui na página 354, né? O Canal do Panamá aqui, uma grande obra de engenharia que em 2014 completou 100 anos, ok? Então é uma obra aí centenária. Aqui a gente vai ter o Oceano Índico, tá?
O Oceano Índico é o terceiro maior oceano do planeta e o Índico tem uma área com cerca de 73 milhões de quilômetros quadrados. Banha a Oceania e a Ásia a leste, a Ásia ao norte e a África a oeste. É chamado de Mar das Índias, em referência às Índias Orientais. Gente, na época que a gente tinha aí as grandes navegações, né? Toda aquela parte ali da Ásia, onde a gente hoje em dia tem a China, a própria Índia, né? O Japão, toda aquela parte ali, toda aquela região a gente chamava de Índias, tá? É onde eles iam buscar as especiarias. Então, por isso que eles também começaram a chamar o Oceano Índico de Mar das Índias. Daqui a pouco eu explico para vocês a diferença de oceano e mar, tá? Oceanos e mares não é a mesma coisa. Aí aqui diz o seguinte: era a principal rota comercial no período anterior à expansão marítima, iniciada no século XV. A profundidade média desse oceano é de 3.963 metros. Na fossa de Java, com 7.725, está seu ponto mais fundo, tá? Então, a gente tem aí mais uma fossa abissal, né? No Oceano Índico, que é a fossa de Java, tá? Que é o ponto mais profundo. E aqui a gente vai ter as Ilhas Maurício, tá? Que são localizadas aí nesse oceano, que é o Oceano Índico. Aí aqui a gente vai ter na página 355 o Oceano Glacial Ártico e o Antártico, que a gente também pode chamar de polar, ok? Aí temos aí, o Oceano Glacial Ártico apresenta uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. No caso, o Oceano Glacial Ártico é o menor de todos, certo? É formado por um conjunto de mares com águas principalmente do Atlântico e do Pacífico. Parte considerável de sua superfície está congelada. Sua área aumenta no inverno polar e diminui no verão. A fossa marinha, Light Deep, com 5.450, é a maior profundidade desse oceano. No caso, gente, o Oceano Glacial Ártico ele fica ali na região do Polo Norte, né? E ele tem águas congeladas boa parte do ano. Então, por isso que a gente tem aí essa variação no tamanho dele real, tá certo? Porque na época do inverno a gente vai ter aí águas, né, congeladas e na época do verão a gente vai ter aí o degelo. Se bem que o verão de lá, gente, ainda é uma temperatura baixíssima, né, pra nós, assim. Mas aí eles vão ter aí essa variação de tamanho, tá? Mas é aproximadamente aí 14 milhões de quilômetros quadrados, sendo o menor de todos. Aí o glacial Antártico, que está no outro extremo, né, no Polo Sul. Aí, com uma área de aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados, o Oceano Glacial Antártico é formado pelas águas do Oceano Pacífico, Antártico e Índico. Sua área foi delimitada pelo Tratado da Antártida. Gente, esse Tratado da Antártida vocês vão estudar no próximo ano, tá? No 8º ano. O Tratado da Antártida foi um tratado que os países fizeram para, no caso, protegerem, né, de certa forma, a Antártida, né? No caso, o continente da Antártida. Mas aí esse Tratado da Antártida foi assinado em 1959, a gente tem algumas bases científicas hoje em dia lá na Antártida, mas a gente realmente não pode formar um país, né? Não pode realmente aí, nenhum continente pode tomar posse dele. Então, nesse tratado entrou também a questão aí do Oceano Glacial Antártico, ok? Aí, ó, nele existe grande biodiversidade, incluindo pinguins, leões marinhos e baleias. A fossa marítima Sanduíche do Sul, com 7.235 metros, é a parte mais profunda do Oceano Glacial Antártico, ok? Então, a gente viu aí sobre esses 5 oceanos. Aí, só pra gente terminar, deixa eu diferenciar pra vocês o que são oceanos e o que são mares. Gente, oceanos, no caso, é toda a massa, né, oceânica e toda a massa de água salgada, ok? Os mares, eles são a parte mais costeira, a parte mais próxima dos continentes. É a parte realmente ali onde a gente, quando chega na praia, a gente vê aquela parte ali mais próxima ao continente, a gente realmente chama de mar, tá? A gente vai ter 3 tipos de mares, aí a gente tem os mares abertos, os fechados, e tem os mares intermediários, né, os intermitentes. Esses mares a gente vai estudar em outras aulas, tá ok? Por enquanto a gente está estudando somente oceanos. Mas aí vocês vão ver, né, que a gente vai ter esses 3 tipos de mares, dependendo aí da localização, do contato que ele tem com o restante da massa oceânica
E toda a massa oceânica, toda a parte salgada mesmo, a gente chama de oceano. Dentro dos oceanos, a gente tem essa parte mais costeira, que a gente chama de mar, ok? Então, até as próximas aulas e bons estudos!